Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre progressão geométrica, PG. Eu vou falar sobre como é definida uma PG e como determinar os termos. Para isso consideremos a seguinte sequência abaixo. Eu coloquei uma sequência numérica que ela começa com o 5, primeiro termo, 10, segundo termo, 20, terceiro e assim em diante. Essa sequência ela é uma PG. Ela é uma PG porque eu consigo sempre achar um elemento dessa PG, dessa sequência, a partir do anterior, multiplicando sempre por o mesmo valor. Dá para ver que eu fiz isso. A partir do 5, multiplicando por 2, eu cheguei no segundo elemento, 10. Depois, a partir do 10, multiplicando por 2 também, eu cheguei no terceiro, que vale 20. Eu poderia fazer isso para achar os outros termos dessa sequência. E por isso, essa sequência ela é uma PG. Dá para ver direitinho que nessa PG, o meu primeiro termo, A1, vale 5. Segundo termo, A2, vale 10. Terceiro termo, vale 20. E a razão, esse número importante que a gente utiliza como fator multiplicativo para obter o próximo termo, ela vale 2, a nossa razão. E aqui uma afirmação que eu fiz também lá na PA. Uma PG fica completamente determinada se nós conhecemos um de seus termos e sua razão. Basta conhecer qualquer um de seus termos e a razão. Eu vou destacar aqui, nós temos o primeiro termo, por exemplo, e a razão. Então, nós conseguimos achar qualquer outro termo dessa PG. E eu vou fazer isso, vou colocar mais alguns do que os que já estavam aqui. O próximo depois do 20 é o 40, depois 80, depois 160. Tudo isso porque eu fui multiplicando por 2 sucessivamente. E aqui embaixo nós vamos ver que nós podemos achar qualquer elemento dessa PG se nós conhecemos o A1 e a razão, por exemplo. Então, dá para ver que nós podíamos achar o quarto termo a partir do primeiro, multiplicando pela razão 3 vezes. Ou então, eu poderia achar o sexto termo também a partir do primeiro, multiplicando pela razão agora 5 vezes. E o A9 eu poderia achar a partir do A1 também, multiplicando pela razão 8 vezes. Então, dá para ver a lógica do que eu acabei de descrever aqui e colocar essa lógica na seguinte equação. A n, qualquer termo que eu queira achar, é igual a o A1, a partir do A1, multiplicado pela razão n menos 1 vezes. Vou destacar essa expressão. Mas nós podemos achar também outros termos da nossa PG, conhecendo qualquer outro termo que não seja o primeiro e a razão. Da seguinte forma, o A5, por exemplo, eu posso, a partir do A3, por exemplo, multiplicar mais 2 vezes pela razão que eu chego no A5. Ou então o A7, a partir do A2, por exemplo, multiplico mais 5 vezes pela razão e chego lá. E o A14, que é obtido a partir do A6, por exemplo, multiplicando 8 vezes a razão. E aqui na frente, a lógica de tudo isso que eu fiz. Eu acho qualquer AN a partir de um AK que eu tenho em mãos, multiplicando N menos K vezes pela razão. Vou destacar essa fórmula aqui. Então, se tivermos o A1 e a razão, ou qualquer outro AN e razão, nós conseguimos determinar todos os termos da nossa PG. Vamos aplicar essas ideias no seguinte exemplo. Determine a razão da PG oscilante em que as duas equações são satisfeitas. Eu vou começar pegando a primeira equação e vou trabalhar em cima dela. Nessa equação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar o A7 até o A5, reparando que o A7 ele é igual a 5 vezes Q ao quadrado. E também vou baixar o A10 para o A8, reparando que ele é igual a o A8 vezes Q ao quadrado também. O lado bom de escrever essa equação de cima dessa forma é que eu posso colocar o Q ao quadrado em evidência, e nós temos que Q ao quadrado multiplica A5 mais A8, tem que ser igual a 1. E agora eu utilizo a primeira equação que eu tenho no problema.
Eu sei que A5 mais A8 vale 9, e eu vou colocar isso dentro da minha equação. Agora ficou fácil, só resolver essa expressão. Passo o 9 para o lado direito, depois a raiz, e nós temos que a nossa razão Q ela pode ter valor mais ou menos 1/3. Mas só que não pode ser os dois termos, porque no enunciado ele pediu uma PG oscilante, que é uma PG em que um termo é positivo, o seguinte é negativo, o próximo é positivo e assim por diante, vai alternando o sinal. Isso só é possível quando a nossa razão é negativa. Então, a resposta para o nosso problema, o Q tem que ser igual a menos 1/3. E vou explorar um pouquinho mais as ideias. Aqui eu vou pegar a primeira equação, por exemplo, A5 mais A8 igual a 9, e eu vou escrever o A8 com relação ao A5. Então, reparem, repetiu o A5, só que o A8 eu escrevi como A5 vezes Q ao cubo, igual a 9. Mas só que esse Q, nós sabemos quanto que vale, é menos 1/3. Eu coloco esse valor na minha equação. E agora, se repararem bem, nós temos uma equação só com A5 para ser encontrado. Então, fazendo cálculos aqui, não é difícil, nós encontramos que o A5 tem esse valor. Pronto, agora nós achamos um elemento, o A5, nós temos a razão, menos 1/3, e conseguimos achar qualquer outro termo dessa PG. Vou colocar a nossa PG aqui, o A5 é o único termo que nós sabemos. Se eu quiser achar qualquer outro termo para frente, basta ir multiplicando sucessivamente por menos 1/3. Por exemplo, o A6 é o A5, 243 sobre 26, multiplicado por menos 1/3. E você vai multiplicando outras vezes para achar os termos seguintes. E se quisermos achar os termos para trás do A5, basta dividir pela razão, que vale menos 1/3. Então, achamos todos os termos que estão à frente do A5 e também para trás. Confirmando a ideia que eu disse agora mesmo, que sabendo um elemento e a razão, nós achamos todos os elementos da nossa PG. Exemplo número 2. Aqui, nesse exemplo, nós temos 3 números positivos. Esses 3 números, eles têm a sua soma igual a 30. E eles estão em progressão aritmética. Depois, somando, respectivamente, 4 menos 4 e menos 9 ao primeiro, segundo e terceiro termos dessa progressão aritmética, obtemos novos 3 números, que agora formam uma progressão geométrica. E ele quer um dos termos da progressão aritmética. Então, vamos com calma, enunciado complicado. Vamos trabalhar em cima da nossa PA primeiro. Uma PA de 3 termos, ela seria bem legal escrevê-la da seguinte maneira. Nós colocamos o termo do meio valendo x, então o que vem depois x mais razão, e o que vem antes x menos razão. É uma forma bem legal de escrever uma PA de 3 termos. Essa nossa PA, nós vamos somar esses 3 elementos e tem que dar 30, segundo o enunciado. Ah lá, A1 mais A2 mais A3 igual a 30. Essa equação pode ser resolvida com facilidade e nós encontramos um valor numérico para o x, que vale 10. E a nossa PA, que estava escrito em termos de x e r, 2 letras que não sabíamos, agora ela é escrita só em função de r. Só temos que determinar quanto vale o r e nós sabemos quem é a nossa PA. Primeira parte do problema foi feita. Segunda parte, ele falou que a nossa PA com termos 10 menos r, 10 e 10 mais r, essa PA vai ser modificada. Nós vamos somar 4 ao primeiro termo, menos 4 ao segundo e menos 9 ao terceiro. E se nós fizermos isso, nós encontramos esses 3 termos que eu coloquei aqui, representando a nossa PG. Então, agora os termos têm a cara um pouco diferente. São esses daqui. E nós temos uma PG. Esses 3 termos, ele falou que forma uma PG. E também é bem legal relacionar esses 3 termos de uma PG da seguinte maneira. Nós temos que, se você pegar um elemento qualquer e dividir pelo seu anterior, você acha a razão. E nós conseguimos fazer isso de 2 formas nesse problema.
Se nós pegarmos o 6, que é o A2, dividir por 14 menos R, que é o A1, nós temos a razão. Só que, se fizermos 1 mais R, que é o terceiro termo, dividido por 6, nós também temos a razão. Então, olha só, nós podemos igualar a primeira forma que nós fizemos de achar a razão igual à segunda forma de achar a razão. Nós obtemos uma equação com R, que multiplicando o cruzado, nós melhoramos um pouco essa equação. E ainda, nós aplicamos a distributiva aqui e nós encontramos, enfim, uma equação do segundo grau a ser resolvida para achar os valores de R. Essa equação do segundo grau não é difícil de ser resolvida. Eu já resolvi ela e coloquei os seus valores de R. R igual a 2 e R igual a 11. São os dois valores possíveis. Tem tudo para dar certo. Só que nós temos que voltar com esses valores no problema e ver se eles satisfazem todas as condições do problema. Eu coloquei aqui o R igual a 2. Se eu colocar o R igual a 2, nós vemos que a PA ela vai ficar 8, 10 e 12. Só colocar R igual a 2 lá na nossa PA. E a nossa PG fica 12, 6 e 3. Olha só, vamos ver se satisfaz todas as condições. Ele falou que somando os 3 termos da PA tem que dar 30. Tá legal, deu 30. E depois também nós temos uma PA bonitinha de razão 2 e nós temos uma PG de razão meio. Então tá certo, as condições foram satisfeitas com R igual a 2. E se vocês forem tentar fazer R igual a 11, vão ver que não vai dar certo. Tem que ser R igual a 2 mesmo. Então, essa é a resposta do nosso problema. A nossa PA formada é uma PA de termos 8, 10 e 12 e a PG de termos 12, 6 e 3. E a pergunta que ele fez no problema é respondida pelo 12. O 12 é um dos termos dessa PA que está na resposta. Então, a resposta do problema é C igual a 12. Um termo da PA que está ali é o 12. Pronto, era essa discussão que eu queria ter com vocês, pessoal. Espero que tenham gostado, ajudado vocês de alguma forma. E se isso aconteceu, peço que deem uma curtida aí, compartilhem com amigos, hein? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, galera.